mas ela está em Apocalipse 2, o capítulo 2 e o capítulo 3. Depois eu vou ler uma outra palavra, mas é só um versículo, aí eu leio e vocês podem acompanhar. Todos acharam a palavra? Apocalipse 2, um livro bem difícil de abrir, muito difícil de achar na Bíblia, né? Muito. Capítulo 2, tudo, e o 3. Acharam? Então vamos lá. Eu acredito que vocês abriram a Bíblia e já viram qual é a palavra, que eu acho que muita gente conhece, que são as cartas às igrejas, né? As 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que ali são escritas pelo apóstolo João na Bíblia. E eu acredito que todos vocês conheçam, né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre essas cartas. Só que hoje, eu sei que é bem grande, são 2 capítulos, eu não vou ler eles todinhos, calma, não vou ler tudo. Eu vou só ler um versículo de cada igreja aqui, eu vou trazer um entendimento para que a gente possa pegar a ideia do que Deus quer falar aos nossos corações. E logo quando vocês estão acompanhando aí, a primeira carta é para a igreja de Éfeso. E eu quero que vocês acompanhem aqui comigo no versículo 4. O versículo 4, a igreja de Éfeso, a carta, ela diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E mais uma vez, acho que vocês já ouviram esse versículo sobre abandonar o primeiro amor. E quando eu tirei essa palavra, eu na verdade tirei só uma igreja. Só que eu falei assim: Deus, eu não estou entendendo exatamente o que o Senhor quer falar. Eu falei, eu vou ler todas para eu ver o que ele fala para cada uma, o que Deus direciona ali o apóstolo para falar para cada uma. E quando eu estava lendo isso, logo nessa igreja, esse versículo me chamou a atenção. Porque aqui fala de uma igreja que as pessoas estavam inseridas dentro da igreja, mas mesmo estando dentro da igreja, abandonaram o primeiro amor. E quando a gente lê essa palavra, é inevitável que a gente não pense, por exemplo, nos afastados, certo? Quando você lê isso, você pensa nas pessoas que se afastaram da igreja, que foram aquelas que abandonaram o primeiro amor. Mas o que me intrigou aqui é que quando a gente lê, a gente pensa nos afastados. Mas Deus mandou essa carta para a igreja de Éfeso e não para os afastados da igreja de Éfeso. Ele mandou essa mensagem para aqueles que estavam dentro da igreja, porque ele queria alertar que dentro da igreja existiam pessoas que tinham abandonado o primeiro amor. E vamos continuar aqui na próxima igreja. A próxima igreja começa no capítulo 8 e é a igreja de Esmirna. E eu quero que vocês acompanhem comigo o versículo 9, 2:9. Aqui fala assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E o que me intrigou nesse versículo foi a parte que ele fala assim: eu conheço a tua pobreza, mas abre um parênteses e diz assim: mas tu é rico. E aqui eu vi muito sobre a igreja, que tem muito dinheiro, muitas riquezas, mas é pobre de espírito. E é isso que a gente vê muitas vezes: igrejas, grandes templos, grandes coisas, grandes riquezas, mas que são pobres de espírito. Vamos continuar para a terceira igreja. Eu estou falando rápido só para a gente não estender muito o horário, porque são várias igrejas. Vamos para a terceira igreja. A terceira igreja está no capítulo 2, e eu quero que vocês acompanhem comigo o versículo 14. 2:14, diz assim: tenho todavia contra ti coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque,
sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E agora, o que eu entendi dessa palavra sobre essa igreja? Que muitas pessoas estavam dentro da igreja, mas vivendo doutrinas erradas. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda vivem com os paradigmas e com as doutrinas que o mundo inseriu nessa pessoa. E é o que a gente vê muitas vezes dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda são o quê? Escravas do pecado, das doutrinas do mundo. E dessa igreja é isso que a gente vai trazer para as nossas vidas. E agora a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. Está no capítulo 2, eu quero que vocês acompanhem o versículo 19, que diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando muito sobre a igreja que se permite se misturar com coisas que não são de Deus, com aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas que se permitem se misturar com pessoas que vão levar elas para o caminho errado. Em muitas igrejas isso acontece. Quantas igrejas você não vê que começam bem, começam naquela fé, sabe, fazendo tudo certo, mas aí com o tempo elas acabam se corrompendo e se misturando com quem não deveria. E quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando muito a respeito disso, sobre essa igreja, que mesmo estando dentro da igreja, se permite se corromper pelas pessoas de fora, pelos filhos das trevas. E continuando aqui, na quinta igreja, quero que vocês acompanhem agora no capítulo 3, o versículo 2, que diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de nenhum modo em que hora virei contra ti. E essa igreja, quando eu olhei esse versículo, é aquela igreja que mesmo sendo a igreja não dava os frutos. Que mesmo sendo a igreja, as obras dela não são íntegras, não são boas. E nós sabemos e conhecemos que a igreja é uma pessoa que se diz ser a igreja, uma pessoa de Deus, é uma pessoa que dá o quê? Bons frutos. Mas aqui Deus fala que as obras dessa igreja não são obras íntegras. E continuando na próxima igreja, eu vou pular uma igreja, que é a igreja de Filadélfia, e eu vou para a última carta, que é a de Laodiceia. Eu quero que vocês acompanhem no versículo 15, capítulo 3, versículo 15. E eu acho que esse é um dos versículos que vocês conhecem ainda mais, que diz assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E quando a gente vê sobre essa igreja, sobre as pessoas que estão na igreja, que estão com o pé dentro da igreja e o pé lá fora, que vivem em cima do muro, são pessoas que têm nome de igreja, mas que dentro delas elas não são. Pessoas de que aparentemente estão vivas, né, que estão naquela fé, naquele primeiro amor, mas no interior delas não estão. E quando eu li essas cartas, né, todas elas, eu fiquei pensando, por que será que essas igrejas se permitiram se corromper, se misturar com pessoas que não deveriam, se permitiram com que o amor se esfriasse, se permitiram, sabe, viver em cima do muro? Eu fiquei pensando, por quê? Por que será que aconteceu isso com essas igrejas? E eu estava com esse questionamento na minha mente desde antes de tirar essa palavra, porque os obreiros, né, as pastoras, a gente está fazendo um propósito em relação aos afastados, as pessoas que deixaram a igreja, e estamos orando e intercedendo pela vida deles. E eu fiquei pensando, por que será
muitas situações de coisas que acontecem, Deus me deu esse entendimento. As pessoas se permitem se corromper estando dentro da igreja e se permitem sair de dentro da igreja porque elas se permitem que o diabo entre na mente delas e façam elas se esquecerem do porquê elas estavam aqui. E no que eu quero chegar através disso? Por que você está falando isso, Aurélio? Eu quero dizer que as pessoas se permitem se esquecer do porquê um dia elas vieram buscar Deus. Porque se hoje você está aqui, você veio para a igreja, se hoje você é um obreiro, um pastor, ou se você é uma pessoa que já está aqui há muito tempo, você veio para a igreja por algum motivo. Você veio recorrer a Deus por algum motivo. Algo na sua vida não estava certo, então você veio recorrer a Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu estou na igreja desde pequena. Mas, quando eu era criança, quando eu decidi me firmar na igreja, eu falei, agora eu vou ficar nessa igreja, eu quero isso, eu quero me aprofundar mais nas coisas de Deus. Antes de tudo isso, quando eu era bem pequenininha, eu tinha em torno de uns 6 anos, eu toda noite tinha o mesmo sonho. E eu lembro nitidamente desse sonho até hoje. Quando eu era criança, eu tinha o sonho de que eu me via em terceira pessoa. Não sei se vocês me entendem. É como se eu estivesse me assistindo. Acho que vocês entenderam melhor o que é isso. É como se eu estivesse me assistindo nesse sonho. E eu tinha uns 6 anos, eu era uma criança, eu era bem pequenininha. E eu sonhava, eu estava toda arrumadinha, estava com vestido, cabelo arrumado, estava de tiara, estava segurando meu ursinho. E eu sonhava que eu subia no segundo andar da minha casa, eu subia no telhado e me jogava. E isso eu tinha 6 anos. Porque desde pequena, desde sempre, o diabo já tentou implantar na minha mente os pensamentos de morte. Desde pequena, ele tentou implantar isso em mim, os pensamentos suicidas, os pensamentos de morte. E eu acordava à noite e chorava, porque eu não entendia aquilo. Por que eu estava me vendo naquela situação? E eu chorava muito. Então, quando eu decidi vir para a igreja, eu entendi que Jesus era aquele que podia me salvar, que podia me curar, que podia me dar paz, que podia me trazer o alívio que eu precisava. E se hoje você está aqui, é porque um dia você também reconheceu que é importante estar aqui. É porque um dia você reconheceu que Deus é aquele que pode te trazer alegria, te trazer o alívio, te trazer a esperança, te trazer a paz. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu quero, para entrar nesse ponto, eu quero ler um versículo que ele está em Jeremias 2,13. E ele diz assim, ó: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. E quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando muito a respeito disso. Um dia, quando você estava aqui na igreja, quando você está aqui na igreja, é porque você quer beber dessa água, desse manancial de águas vivas, que vai saciar a sua sede. É porque você quer comer do pão da vida, que vai saciar a sua fome. Só que quando as pessoas se permitem se esfriar e sair para o mundo, sair lá para fora, elas se esquecem do porquê que um dia elas vieram buscar isso. Elas se esquecem do porquê um dia elas tiveram fome e elas precisaram recorrer a Deus para saciar essa fome delas. Elas se esquecem que um dia elas tinham um vazio dentro do peito dela e que foi Deus, foi Jesus que supriu isso nela. E é por isso que as pessoas se afastam, por isso que as pessoas se deixam se esfriar, porque elas se esquecem. E é isso que o diabo ele tenta fazer você esquecer. Tenta fazer você esquecer de como era bom estar na presença do Pai. Tenta fazer você esquecer que só Deus podia saciar a sua fome. Tenta fazer você esquecer que só Deus pode trazer a verdadeira alegria e a felicidade. E quando eu estava lendo essa palavra e Deus foi me dando esses entendimentos, eu vou contar até uma experiência que eu tive. Eu estava há umas 2 semanas com um louvor na cabeça, e aquele louvor ficava na minha cabeça, e todo dia, indo para a faculdade, eu colocava aquele louvor. Aí eu falei, meu Deus, acho que Deus está querendo falar comigo com esse louvor, porque toda vez eu penso nele, toda hora eu penso nesse louvor, toda hora esse louvor toca no Spotify. Eu falei, Deus está querendo falar alguma coisa. Só que eu não estava pegando a ideia, né? Aí quando eu tirei essa palavra, e quando Deus foi me dando esse entendimento, eu falei, era isso então que o Senhor queria falar. E eu vou falar o que esse louvor diz, que eu acho que bate muito com isso.
Ele nunca tocou na igreja, então não sei se vocês vão conhecer, mas é um louvor que diz assim: que miserável o homem que sou e que me tornei, mendiga o pão que antes se achava e que era meu. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, o ponto que eu quero chegar. Aqui dentro da igreja você tem esse pão que mata a sua fome. Só que o diabo te esquece que é esse pão que mata a sua fome. E por isso muitas pessoas saem para o mundo para mendigar do pão que já era delas, que Deus já tinha dado para elas. Por isso que muitas pessoas se esquecem que é só aqui que elas encontram a verdadeira felicidade. Daí elas saem para o mundo e querem mendigar pela felicidade e pela alegria que só Deus pode trazer. Então que a gente não venha, sabe, deixar que o diabo apague a nossa memória. Apague que se você está aqui na igreja, se você hoje pode ter a oportunidade de estar aqui, é porque Jesus te salvou de muitas coisas que às vezes você nem sequer imagina. Se você está aqui hoje sentado ouvindo a palavra, é porque você entende que você precisa disso, que você precisa dele. Porque ninguém está aqui obrigado. Alguém está aqui amarrado na cadeira? Alguém aqui... Alguém está? Não. Você veio aqui por livre e espontânea vontade. Se você veio aqui é porque você sabe a importância disso. Então não deixa com que o diabo roube isso de você. Roube isso, o seu entendimento de que você sabe que você precisa de Deus, de que é só Ele que pode saciar e matar a sua fome. E mais na frente desse louvor, ele fala assim, ó: como um refugiado deixando o seu país, fugindo pela noite sem conseguir dormir. E às vezes é isso que acontece com as pessoas que se permitem se afastar. Aqui elas tinham um alívio, a segurança. Só que elas saem para o mundo, elas começam a fugir, a sobreviver. Quando as pessoas estão aqui dentro da igreja, elas têm o amor, a segurança, o alívio que Deus nos dá e que Ele nos assegura. Só que muitas pessoas, mesmo tendo isso, como eu falei, se esquecem e vão fugir pelo mundo e mendigar por aquilo que Deus já deu para elas. E eu quero que vocês tragam isso para a vida de vocês. Porque a gente está no final desses tempos. E o que a gente vê é que o amor de quase todos, de muitos, se esfria. Está se esfriando. Porque esses muitos se permitiram esquecer do porquê um dia eles estiveram aqui. Às vezes você está aqui hoje porque, por exemplo, o Senhor te salvou da morte. Às vezes você está aqui, o que te trouxe para a igreja é porque na sua casa só tinha brigas, contendas, e foi em Jesus, em Deus, que você encontrou alívio. Talvez você está aqui hoje porque a sua vida não dava nada certo. Nada dava certo, você vivia na miséria, e foi em Jesus que você encontrou a prosperidade, aquilo que te saciava, aquilo que você precisava. Então não permita fazer com que o diabo te faça esquecer. Esqueceu por que você está aqui, por que você veio até aqui. Eu não sei se vocês viram, mas eu pulei uma igreja quando a gente estava falando. Foi essa igreja que caiu a palavra quando eu fui tirar a palavra. Foi exatamente a igreja de Filadélfia. E essa igreja eu vou ler tudo. Ela começa no 3, versículo 7. Esse a gente vai ler o capítulo inteiro. Quero que vocês acompanhem comigo. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitaram sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nessa igreja eu fiquei assim até maravilhada, porque essa igreja, Deus, antes de, quando você lê todas as cartas, Ele vai falando alguma característica sobre a igreja. Ele fala: conheça as tuas grandes obras, inúmeras coisas que fez, as tuas riquezas. E essa igreja, quando Deus vai falar sobre ela, Ele titula ela como a que tem pouca força. Então, de todas aqui, Ele fala: você é a que tem menos força. Mas Ele fala que, entretanto, foi a única que guardou e não negou o nome dele. E quando eu tirei essa palavra, eu fiquei pensando, sabe, muito na nossa igreja. Porque a gente vê hoje em dia muitas igrejas grandes, cheias de riqueza, sabe? Templos enormes, muitas pessoas, muito jovens. Só que essas igrejas são todas essas que eu falei antes: pobres de espírito, têm nome de que vivem, mas estão mortas, abandonam o primeiro amor, se permitem se corromper, se misturar com coisas que não devem. E sabe, a nossa igreja, por mais que seja uma igreja menor, simples, é uma igreja que a gente preserva isso aqui, ó, a palavra de Deus. E você vê muitas igrejas lá fora, muitas igrejas grandes, enormes, que elas falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Para o quê? Para que tenham número de pessoas. Quer que tenha muita gente lá. A gente vê isso em muitas igrejas, que não pregam a palavra, que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, para que tenham mais número de pessoas dentro da igreja. E sabe, eu fiquei pensando muito sobre isso. Às vezes aqui a gente olha a nossa igreja, é uma igreja menor, é uma igreja mais simples, mas é a igreja que preserva a palavra de Deus. O centro é isso. O centro é o que Deus diz, é o que Deus manda. E se você está aqui nessa igreja que prega a palavra da verdade, é porque Deus vê que você é aquele que pode fazer parte dessa igreja. Da igreja que vai ser exemplo. Da igreja que vai guardar os mandamentos dele. Da igreja que não vai negar o nome dele. E não deixe o diabo fazer você esquecer do porquê você está aqui. Porque Deus te colocou nessa igreja que preserva a palavra da verdade. Aquela igreja que vai fazer diferença, que vai ser luz para essa geração. Vocês adolescentes que estão aqui têm a oportunidade de ouvir aquilo que Deus quer falar, de ouvir a verdadeira palavra. Preservem isso. Deus quer falar o coração de vocês. Porque, como eu falei, essa carta foi enviada para a igreja. Claro que não foi para a igreja nossa específica. Mas se Deus mandou essa palavra, é porque Deus queria falar isso para a nossa igreja. A gente, quando eu li as palavras anteriores sobre as pessoas que abandonam o primeiro amor, a gente, como eu falei, pensa muito nas pessoas que estão lá fora. Mas Deus mandou essa palavra para aqueles que estão aqui dentro. Para aqueles que estão aqui dentro, não se esqueçam do porquê eles estão aqui. Se Deus está te mandando isso, é porque Ele quer te alertar. Porque Ele vê a necessidade de você lembrar. Porque às vezes, com o passar do tempo, a gente esquece de muita coisa. Por exemplo, eu sou a mais nova dos obreiros. E sendo a mais nova, eu tenho só 11 anos na igreja. Então você já vê que é muito tempo. Só que agora, nesse momento, eu vou fazer algo diferente com vocês. Lembra que eu coloquei lá no grupo, falei assim, mandei um convite e falei: gente, venham preparados em espírito. Porque isso que a gente vai fazer, nessa dinâmica diferente, a gente vai fazer o quê? A gente vai lembrar. Esse momento vai ser para a gente lembrar. Lembrar do porquê nós estamos aqui. Do porquê você decidiu vir aqui hoje. Por quê? Por que você veio recorrer até Deus? E como eu falei, algumas pessoas podem ser porque reconhecem que o espírito da morte às vezes quer roubar a vida delas, ou reconhecem que o diabo quer fazer elas ficarem na miséria, ou reconhecem que na casa delas só tem briga. E vendo isso, reconhecem que só Jesus pode dar a vida, que só Jesus pode te dar aquilo que você precisa, que só Jesus pode te dar a paz e o alívio. E para aqueles que são novos, estão vindo pela primeira vez, adolescentes novos,
Coloquem isso, entendam quando vocês escreverem. Coloque assim, se você não tem o que dizer, fala, eu vim para a igreja porque eu sei que eu preciso de Deus. Porque se você está aqui hoje é porque você vê que isso é importante. Se às vezes você não tem o que dizer, o que falar, fala, eu estou aqui porque eu sei que eu preciso de Deus. Então eu quero que vocês resgatem na memória de vocês através desse momento, sabe, o princípio de tudo, o começo de tudo. Como é que começou sua vida aqui na igreja? Por que você decidiu vir para a igreja lá atrás? Ou como eu falei, se você veio agora, que você entendeu, né, sobre a necessidade de vir à igreja, de ter a Deus. Então neste momento a gente vai resgatar na nossa memória o porquê você decidiu se firmar e vir à igreja e buscar a Ele. Então agora, quem está aí há bastante tempo, vamos voltar lá atrás e você vai buscar na sua mente o que te fez chegar até aqui. Deus estava trazendo muitas memórias na minha mente, sabe? Lembrando de muitas coisas que aconteceram na minha infância e que, sabe, hoje Deus curou isso no meu coração, que foram um dos motivos de eu querer buscar Ele. E uma das coisas que eu escrevi aqui é que eu vim buscar Deus porque eu não sabia o que era ser feliz de verdade. Um dos motivos de eu querer estar aqui na igreja é porque eu não sabia o que era ser feliz, eu não sabia o que era ter alegria. Para vocês terem ideia, quando eu era criança eu não dormia. A minha noite assim era uma tribulação. Porque quando eu era criança eu, sabe, via coisas, escutava vozes, via vultos. E sabe, as minhas noites eram um tormento. As minhas noites eu não queria que escurecesse, porque eu sabia que ia ficar de noite e ia ter que dormir. Sabe, era um tormento assim. E quando eu lembrei de tudo isso, hoje Deus, sabe, me curou disso. Hoje eu durmo tranquilamente todas as noites, durmo até demais. Sabe, acho que Deus me curou e ainda me deu um sono assim, maior ainda para eu conseguir dormir bastante. Mas sabe, lembrando de tudo isso, foi algo que me trouxe, sabe, a vir para a igreja. Porque, sabe, eu não tinha paz. Eu não sabia o que era ter paz, o que era ser feliz de verdade. Durante a minha infância, tem até um fato assim, científico mesmo, é algo comprovado. Quando as pessoas passam por traumas durante a infância, elas não conseguem ter muitas memórias. Se você parar para conversar com alguém que teve muitos traumas durante a infância, essa pessoa não consegue lembrar. Porque os traumas é como se eles travassem a mente daquela pessoa. É como um mecanismo de defesa, ela não lembra das coisas que aconteceram. E muitas coisas eu não consigo lembrar da minha infância. Sabe, durante a minha infância, por mais que eu cheguei aqui na igreja muito nova, na minha infância foram momentos muito conturbados, sabe? Durante a minha infância, meu pai era alcoólatra, a minha mãe tinha sido diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Então eu vivi uma infância assim muito sozinha. E desde pequeno o diabo implantava na minha cabeça que eu ia ser sozinha para sempre. O diabo sempre colocou na minha cabeça que eu nunca ia ter ninguém. Que a minha única saída era aquele meu sonho que eu tinha. E desde criança ele implantava isso. E hoje eu reconheço isso, que isso foi uma das coisas que me fez buscar Deus. E hoje Deus me deu muito mais do que só um amigo. Deus me deu muitas pessoas para estarem ao meu lado. Para vocês verem que vale a pena passar pelos momentos difíceis. Não é fácil servir a Deus. Eu sei porque todo mundo pode falar que não sou eu. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil renunciar ao seu eu todos os dias. Não é fácil estar aqui. Mas Deus, Ele nos traz, sabe, aquele alívio. Por mais que você esteja passando por momentos de dificuldade, de tribulação, mesmo passando por tudo isso, Deus ainda te conforta e te dá o alívio. Você estando fora e dentro da igreja, você vai passar por tribulações, vai passar por momentos difíceis, mas é diferente quando Deus está do seu lado. Todo mundo aqui vai ter dificuldades, vai ter lutas, vai ter coisas a serem feitas, mas é diferente quando quem segura a sua mão é Deus. Então tome posse disso e não deixe o diabo te tirar daqui de dentro, roubar isso de você. Amém?